E a primeira estatística que eu vou compartilhar com vocês é a seguinte: normalmente, no tênis masculino, os jogadores ganham por volta de 50% dos pontos com o segundo saque, tá? E no tênis feminino, as jogadoras ganham somente por volta de 45% dos pontos com o segundo saque. O que isso quer dizer? Que sempre que um jogador erra o primeiro saque, ele perde a vantagem de estar sacando. Então, ele acaba ficando no tênis masculino, isso fica meio a meio, e no tênis feminino, a devolvedora normalmente ela leva um pouco mais de vantagem. As mulheres ganham, quem está devolvendo o saque ganha por volta de 55% dos pontos no segundo saque, perdão. Então, essa primeira estatística que a gente tem que entender, que nem sempre a gente não vai ganhar a maioria dos pontos com o segundo saque. Se a gente jogar bem os pontos com o segundo saque, na média, a gente vai ganhar 50% dos pontos e não mais do que isso. A segunda estatística que eu quero compartilhar com vocês é a porcentagem ideal de primeiro saque. E essa porcentagem, ela varia entre 60% e 65%. Essa normalmente é a porcentagem ideal. Então, eu tenho que tentar sacar de uma maneira que eu acerte entre 60% e 65% de primeiro saque. E como que chegaram nessa estatística? Eles fizeram um estudo e eles mediram a porcentagem de primeiros saques acertados vezes a porcentagem de pontos ganhos com esse primeiro saque. E o maior rating, a maior taxa, né, ali se deu entre 60% e 65% do primeiro saque. E por que isso? Porque se eu acabo forçando demais o primeiro saque, toda hora eu quero ir para o ace, mas a minha porcentagem é muito baixa, né, consequentemente, eu vou ter que jogar muitos pontos com o segundo saque. Então, eu acabo não levando tanta vantagem. E se eu também só coloco essa bola em jogo de forma que eu acerte 80%, 90%, ou até 100% de primeiro saque, eu também não vou conseguir forçar tantos erros do devolvedor. Então, a média, ou a porcentagem ideal de acertos de primeiro saque está entre 60% e 65%. Em todos os níveis, tá? Isso vale tanto para o tênis amador como para o tênis competitivo e profissional. Entre 60% e 65% de primeiro saque é a porcentagem ideal, tá? É onde vocês vão ter a maior taxa de pontos ganhos, tá? E a terceira estatística que eu quero comentar com vocês, compartilhar com vocês, é que o ponto, a jogada que mais se repete, né, o formato de ponto que mais se repete no tênis, o ponto mais frequente é o ponto com duração de uma bola, ou seja, saque e erro do devolvedor. Esse é o ponto que mais se repete no tênis, por volta de 30% a 35% dos pontos acontecem dessa forma. E isso acaba fazendo com que a gente pense um pouquinho no seguinte: não adianta eu tentar ir para o ace toda hora, para o primeiro saque toda hora, tentar ganhar um ponto direto ou dar o ace, tá? E manter uma porcentagem muito baixa. E sim, o que eu tenho que tentar é manter essa porcentagem entre 60% e 65% dos pontos e forçar os erros do devolvedor. Esse acho que é o principal objetivo do sacador quando a gente vai sacar o primeiro saque, é conseguir forçar o erro do devolvedor e não dar o ace a todo momento, porque isso acaba joga contra as porcentagens do jogo, né? Então, a gente tem algumas formas também de forçar esse erro do devolvedor, que eu vou até comentar mais para frente, que pode ajudar vocês a ganhar mais pontos também diretos com o saque, tá? Então, se a gente tem que jogar, falando um pouco da parte estratégica de jogo, né? Se a gente tem que jogar a cada 3 pontos, se a gente tem que jogar por volta de 60% a 65% dos pontos com o primeiro saque, a cada 3 pontos, a gente tem que jogar 2 com o primeiro saque. E o que isso quer dizer, mais ou menos? Eu não vou ter as estatísticas em tempo real quando eu estiver na quadra. Mas o que isso quer dizer normalmente é que, por exemplo, um game de 40-30, se eu fecho um game depois de estar 40-30, esse game tem 6 pontos jogados. E esse game, que é o mais comum no tênis,
eu tenho que tentar jogar no máximo com 2 pontos com o segundo saque. Então, sempre que eu tiver que jogar mais de 2 pontos com o segundo saque, eu já estou perdendo a vantagem que eu tenho na hora de sacar. Então, se eu vou ali no primeiro ponto, eu jogo, acerto o primeiro saque. Aí no segundo, eu erro o primeiro saque. Aí tá 15 iguais. Aí no terceiro ponto, eu erro o primeiro saque novamente. As chances para eu ganhar esse game já começam a diminuir. Então, muitas vezes eu já vou estar 15-30, em 3 pontos jogados eu errei 2 primeiros saques, eu vou ter que jogar, conseguir acertar 3 primeiros saques seguidos e ganhar os 3 pontos para fechar esse game, né, sem dificultar, sem ir para os iguais. Então, sempre o ideal é que a gente comece administrando um pouco melhor esses games. Eu não preciso começar o game já tentando ir para o ace. Eu posso começar com um saque com uma porcentagem um pouco maior, colocando um pouquinho mais de efeito. Posso forçar o erro do meu devolvedor, mas eu não preciso tentar o ace direto, porque isso a porcentagem vai jogar contra mim. Tá? Então, eu tenho que tentar, jogo o ponto com o primeiro saque, jogo o segundo ponto com o primeiro saque. Se eu consigo abrir uma vantagem, por exemplo, 30-0, aí eu posso arriscar um primeiro saque, por exemplo. Se eu acertei os 2 anteriores, eu posso forçar um pouquinho mais esse primeiro saque para ver se eventualmente eu consigo ganhar um ponto direto ou até mesmo dar um ace. Mas buscar isso normalmente quando a gente está em vantagem no placar. E não um game está 30 iguais, eu vou para o ace ali, achando que eu sou um jogador corajoso, ou achando que eu sou o John Isner, porque normalmente não vai dar certo. Né? Nessas horas de pressão, normalmente a gente acaba errando até mais saque. Então a gente tem que tentar, principalmente nesses momentos mais importantes, mais disputados, conseguir jogar com o primeiro saque. Então, num game de 6 pontos, fechado após o 40-30, a gente tentar jogar ali pelo menos 4 pontos com o primeiro saque e no máximo 2 pontos com o segundo saque. Tá? Isso é uma coisa que dá para a gente ir analisando e percebendo durante a partida, né? Quantas vezes a gente joga com o segundo saque é uma maneira da gente manter essa porcentagem alta e isso vai jogar a nosso favor.